É junto de ti que está a palavra, na tua boca e no teu coração. Romanos capítulo 10, versículo 8. Olá, boa noite, meninos e meninas que estão aí em casa. Bem-vindos a mais um programa do Católicos do Oeste. Hoje temos connosco a nossa convidada mais especial, a nossa Bíblia Sagrada. Olá, Bíblia! Olá, olá! Espero que tenhas gostado do nosso convite. Hoje a Bíblia está aqui connosco porque muita gente tem muita curiosidade em saber como é que a Bíblia é composta. Então vamos lá e reunimos algumas perguntas do público para percebermos como é que aqui a Bíblia funciona. E então, Bíblia, explica-nos, o que é que tu contens? Olha, contém algo muito importante e de grande valor, e é a Palavra de Deus. Bíblia, e diz-nos, o que é que quer dizer Bíblia? O meu nome vem do grego que quer dizer livro. Bíblia, e porquê é que tu és tão grossa, és um livro tão grande? Ora, precisamente porque tenho dentro de mim muitos livros. Espero que estejam a gostar aí em casa. E diz-nos, Bíblia, quantos livros é que tens? Tenho um total de 73 livros. E porquê que tens tantos livros, Bíblia? Ora, porque sou uma pequena biblioteca. E que tipo de livros é que contens? Contenho livros proféticos, sapienciais, históricos, os evangelhos e muito mais. Bíblia, e diz-nos, o público gostava de saber como é que estão divididos os teus livros. Estão divididos por capítulos, que são os números maiores, e versículos, que são os números mais pequeninos. E imagina que nós queríamos ler a Bíblia. Como é que nós podemos ler a Bíblia? Olha, é uma boa pergunta. Então, primeiro procuras o livro, depois o capítulo e, por último, o versículo. Bíblia, conta-nos, tu divides em quantas partes? O público sabe que divides em duas, não sabem o nome, sabes-nos dizer? É correto. São duas partes. Uma, o Antigo Testamento, e outra, o Novo Testamento. E o que é que significa testamento? Também é uma boa pergunta. Significa pacto, que quer dizer uma aliança que Deus faz com o seu povo, ou seja, conosco. Muito interessante! Espero que estejam a gostar aí em casa, porque eu estou muito esclarecida relativamente à Bíblia. Ora, vamos aqui ver mais algumas perguntas. Deixa ver... E quais são os livros... Quantos livros contens em cada testamento? O Antigo Testamento contém 46 e o Novo, 27. E quais são os livros proféticos? Tenho aqui uma pergunta de uma pessoa do público chamada João. Pergunta, quais são os livros proféticos? Bíblia, sabes-nos dizer? Sei. São, por exemplo, o do profeta Isaías, o Jeremias, Ezequiel, Daniel, e chamam-se proféticos porque é através deles que Deus anuncia a salvação e denuncia o pecado. Bíblia, muito obrigada pela tua ajuda. Diz-nos mais, quais são os livros sapienciais? São o livro da sabedoria, Ben-Sira, Provérbios, os Salmos e muito mais. Sabes, através deles podemos receber muitos conselhos da parte de Deus. Bíblia, muito interessante. Às vezes, na nossa ajuda, seria bom também recorrermos aqui à Bíblia quando temos aqui algumas questões ou obstáculos. Obrigada pela ajuda, Bíblia. Diz-nos mais, de quem é que tu falas nos livros de história? Ora, nos livros de história do Antigo Testamento, falo da relação de Deus com o povo de Israel, e os do Novo Testamento falo da relação de Deus com o seu novo povo, que somos nós. Bíblia, muito obrigada. Diz-nos mais, qual é o teu primeiro livro e o que é que significa, Bíblia? O meu primeiro livro é o Gênesis e significa origem. Bíblia, eu peço desculpa pelas perguntas, mas é que muita gente do público está mesmo muito curiosa e temos aqui outras perguntas. Qual é o teu... Obrigada, Bíblia. Qual é o teu último livro e o que é que significa? O meu último livro é o Apocalipse e significa revelação. Bíblia. E o que são os Evangelhos e quais são? Olha, sabes, os Evangelhos
não existem. Existe um Evangelho, mas são 4 os evangelistas a falar de Ok. Jesus. Que giro, não sabia, Bíblia. É. E quem são esses evangelistas? Então, São Mateus, Sim. São Marcos, São Lucas e São João. 4 evangelistas. E qual é a melhor maneira de ler Bíblia? Imagina que eu agora gostava de ler a Bíblia. Qual é a melhor maneira? Olha, eu recomendo-vos, a ti e a todo o nosso público, que seja a partir do Novo Testamento, ou os Salmos, e quando não perceberem alguma coisa, perguntem ao vosso catequista, Ok. ao senhor padre, ao diácono ou a alguém que pertence à igreja. Ok. É um bocadinho complexo nesse sentido a Bíblia. Portanto, quando temos algumas questões, perguntar a alguém da igreja, não é? Sim, é o mais fácil. Ok. Obrigada, Bíblia. E diz-me, quem foi o autor das tuas páginas? Eu fui escrita por vários autores, homens de diferentes culturas e épocas, inspirados por Deus por meio do Espírito Santo. Oh Bíblia, muito obrigada por esta ajuda, esclareceste-nos imenso e espero que o público lá em casa também. Não sei se queres deixar mais algum conselho, alguma mensagem para as pessoas do público. Se eu pudesse, queria apenas dizer que não se esqueçam de me ler, pois contém muitos ensinamentos e histórias muito interessantes para vos falar sobre a vida de Jesus. Obrigada, Bíblia, pela tua ajuda. Sigo este conselho de Bíblia que é realmente muito importante. Obrigada, Deus, Bíblia!